em nosso coração e que realmente ela possa germinar, que ela possa transformar a nossa mente e o nosso coração nessa noite, amém? Vamos orar? Feche os teus olhos aí, que eu vou fechar os meus daqui, e vamos elevar os nossos pensamentos aos céus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos dizer e declarar nesta noite que nós queremos receber uma boa semente, mas principalmente nós reconhecemos a nossa, o privilégio que temos, Pai, de sermos ouvintes dessa palavra. E também queremos declarar a responsabilidade de aproveitar ela para fazermos uma boa obra em nossas vidas e deixarmos que o Espírito Santo transforme aquilo que é necessário ser transformado hoje, Pai. Fala através da missionária Thalita, cubra a tua filha, enche ela do teu Espírito, que tudo que ela venha falar realmente, Deus, venha do trono dos céus para o nosso coração. Nos quebranta, Senhor, nos exorta nessa noite, Pai. Faz realmente, Pai, o nosso vaso de novo, e quantas vezes for necessário, para que estejamos diante do Senhor, vasos aprovados pelo teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém. Graça e paz, queridos e queridas que estão aí nos acompanhando. Eu quero dizer para você, não assista somente esse culto, conecte com a gente, mas de uma forma que esse culto que está acontecendo aqui aconteça aí na sua casa também. Seja aquilo que Tiago disse, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, não apenas ouça esse culto, não apenas assista a esse culto, mas tudo, desde que Deus, aquele que está aqui, haja também aí na sua vida, na sua casa. Então, eu sei que o momento do louvor foi maravilhoso, eu já pude sentir muita presença de Deus. Se você já sentiu a presença de Deus, eu quero que você comece a curtir, eu quero que você comece a mandar coraçãozinho, mandar foguinho aí em qualquer rede social que você esteja. Comece a interagir com a gente. E outra, como a missionária Valéria disse no início, compartilhe, gente, compartilhe esse link para todos os seus amigos, compartilhe esse link para todas as pessoas que você conhece, porque você está compartilhando um link que pode gerar vida, pode gerar transformação na vida de muitas pessoas. Então, eu quero convidar para você nessa noite ser agente de transformação da palavra de Deus, sendo usado aí como um canal de Deus para a vida de muitas pessoas. Amém? Queridos, é interessante a gente pensar que a gente está seguindo uma sequência, né, de choque cultural. Meu Deus, que série. Gente, ontem quando eu estava preparando essa palavra, olha, foi difícil até parar para ir dormir, que a vontade era de ficar, porque Deus falou muito forte no meu coração, muitas coisas, que eu tenho a certeza de uma coisa: quando a gente está aqui na frente pregando, queridos, não é tão fácil assim como se parece. Porque quando a gente está aqui para ser canal do Senhor, tenha certeza, Deus pega a gente de jeito primeiro. Ah, meu filho, aqui primeiro o lombo dói aqui, para depois doer aí. Então, tenha certeza que a palavra que cada um dos pastores que aqui ministra, também da missionária Valéria, que está ministrando aqui com a gente, com certeza Deus fala com a gente primeiro, pega a gente de jeito primeiro, esmiuça a gente, vai lá, quebranta e bate mesmo na gente, para que a gente possa de fato ser um canal desobstruído, para que ele flua, para que você receba essa palavra de vida, uma palavra rema direcionada do Senhor. Então, a gente vai continuar falando, e foi uma coisa que Deus tocou muito no meu coração. Semana passada, a missionária Valéria, a gente introduziu essa série de pregações com o tema Governo de Cristo. E aí eu fiquei a semana pensando, Senhor, e o que eu vou levar a semana que vem? Choque cultural, Deus, tanta coisa para falar. E aí Deus falou, olha, eu tenho mais coisa ainda para falar sobre governo. E aí eu falei, então, tá bom, vamos lá, parte 2, parte 3. Enquanto o Senhor estiver falando, estiver ordenando, a gente está aqui para obedecer. E hoje a gente vai falar sobre o governo de Cristo, parte 2.
E queridos, quando a gente fala em choque cultural, eu só quero que você tenha assim, fala assim, nossa, mas que tema forte, que tema diferente. Queridos, mas é um tema dessa série, que quando eu estava conversando com os pastores e quando Deus me deu esse tema, é um tema que de fato acontece muito na nossa vida. A gente sempre tem um choque cultural. E aí talvez você diga assim, mas eu nunca saí de Sergipe, eu nunca nem fui para o interior, ou eu nunca nem fui para outro país, eu achava que acontecia choque cultural só quando a gente saía para outro país. Não, queridos, entenda. Você, não importa quanto tempo você tem de crente, se você como eu tem 30 e poucos anos de crente, ou se você tem 5, 2 meses, 1 ano de crente, entenda. Nós saímos do império das trevas e agora nós somos transportados para o reino do Filho amado de Deus, Jesus. Então, quando a gente é transportado, que a gente aceita Jesus, a gente está aceitando uma nova cultura. E aí, queridos, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, e que a gente vai chegar nesse texto ainda hoje, ele vai dizer que é uma briga do espírito contra a carne. É a carne querendo dominar, é o espírito lá esbofeteando a carne. Então é uma luta, e às vezes a gente se vê dentro da igreja, e se vê dentro não só do contexto igreja físico, mas se vê dentro do reino de Deus e com muitos choques culturais. Quantas vezes você já ouviu aquela palavra que Jesus disse aos discípulos e você falou, meu Deus, será que eu faria isso? Ele fala, olha, se alguém te bater numa face, você vai ter que dar outra. E quantas vezes você já não se pegou dizendo, será que eu vou fazer isso mesmo? E eu sou trouxa nada, rapaz. Você acha que o fulano vai dar na minha cara e eu vou dar outra? Queridos, essa resistência se chama choque cultural. Choque cultural porque a tua carne está gritando uma coisa e o teu espírito está gritando outra. E é interessante a gente pensar que quando é a nível de cultura terrena, já é difícil, gente. Deus me deu muitos privilégios nessa vida, e uma delas foi, além de conhecer um pouquinho do Brasil, eu passei 3 meses da minha vida em Guiné-Bissau. Todo mundo sabe que eu morei lá durante 3 meses, fiz um prático de uma escola de missões, e gente, quanto choque cultural eu tive. Mas acredite, foi um choque cultural para ir e um choque cultural para voltar. Porque eu já estava tão acostumada, eu vivi tão intenso a cultura do povo guineense, que quando eu cheguei no Brasil, eu tive um choque cultural que a gente chama choque cultural reverso, que é você se adaptar à sua rotina normal, né? Então, muitas coisas lá são diferentes. E eu tive que me adaptar, eu tive que aprender a falar a língua. Claro que eu não fiquei uma expert, eu não consegui ainda chegar no nível de pregar em crioulo, que é a língua oficial de Guiné-Bissau. Fora os dialetos, que tem vários, não consegui, mas algumas coisas eu tinha que aprender. E era interessante que um dia, foi muito marcante esse dia que a gente estava numa igreja, eu mais um grupo de missionários. E aí uma amiga minha, que estava fazendo escola comigo, ela foi pregar sobre temor ao Senhor. Queridos, ela foi e começou a falar sobre temor ao Senhor e tal. E a gente entende temor ao Senhor, porque na palavra temor ao Senhor, o princípio da sabedoria e tal. E eu só estava vendo a cara do povo assim, estranhando aquilo. Aí eu, meu Deus, o que acontece? E o intérprete assim também estranhando ela falar. E aí ela parou e falou assim, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, é porque aqui em Guiné não existe a palavra temor. Ela levou um susto, porque lá simplesmente não existe a palavra temor. Na Bíblia deles lá, na tradução, quando se diz temor, é ter medo de Deus. Então aí a gente foi entender a cosmovisão deles, foi entender e tentar passar o que era ter temor ao Senhor, que temor ao Senhor não era ter medo necessariamente de Deus, mas era temer a Deus. É um medo diferente, é um medo que te traz respeito, que te traz honra.
Então a gente foi tentar entender, e isso foi um dos choques culturais que a gente teve. E esse foi o mais marcante para mim, porque estava ligado justamente, a palavra estava ligado justamente, e eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes a gente se depara com a palavra de Deus, a gente é confrontado, e a gente fala simplesmente assim, não, isso aqui não existe na minha cultura. Dar a outra face, não, isso aqui não existe. Na minha cultura é olho por olho, dente por dente. Na minha cultura é que, meu irmão, se você mexeu comigo, olha, eu posso até ser crente, mas a minha mão, vou dizer para você. Não é verdade? Quantas vezes a gente não se pega pensando nisso? Mas a realidade dos fatos e a ideia essencial, a ideia principal dessa série é mostrar para nós o quanto nós precisamos transicionar nossa mente, transicionar o nosso coração, porque nós não somos deste mundo, nós não devemos ser guiados pela cultura deste mundo, nós fazemos parte da cultura do céu, nós fazemos parte da cultura do reino de Deus. E para que a gente entenda isso de fato, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quem é que governa as nossas vidas? Quem que governa o nosso comportamento? Quem que governa o nosso jeito de ver a vida? Quem que governa o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, de andar, de nos relacionarmos com o outro? Por isso é muito importante a gente entender nessa noite, e aí eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, para a gente já início de conversa começar a entender mais sobre esse governo de Cristo. Eu quero que você abra em Mateus 6, 9. Mateus 6, 9 e 10. E aí Mateus 6, 9 e 10 vai dizer assim, portanto, olha o que Jesus estava falando. E aí Jesus disse, né? Vamos colocar assim, Jesus disse, para a gente entender. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Querido, nós primeiro precisamos entender que governo é esse. Sabe, precisamos entender de que Jesus estava falando aqui. Precisamos entender que não é somente uma oração que a gente tem que usar todo final de reunião, né? Às vezes tem algumas empresas que adotam orar o Pai Nosso todo início de trabalho. Os jogadores, né? Se você for ver vídeos dos jogadores, eles estão lá orando o Pai Nosso. Aí se você for, várias religiões usam Pai Nosso. Mas, queridos, Jesus, ele estava exortando e ele estava dando um direcionamento justamente para os discípulos, para aqueles que estavam ouvindo ele naquele momento, é que não se deveria usar esse tipo de oração como reza. Ele estava falando, é diferente. As pessoas, os fariseus, usam as orações dele como reza. É uma oração que, não passa, só é pela boca, mas não está aqui no coração. E aí ele começa a falar, então quando vocês orarem, é que ele deixa princípio. Ele deixa vários princípios estabelecidos. Ele deixa princípios estabelecidos de como deveria ser a nossa oração. E queridos, quando nós falamos de oração, nós falamos de relacionamento. Nós falamos de relacionamento com o Pai. Ele estava falando assim, olha, o modelo de relacionamento que vai ser daqui por diante é assim. E aí, com certeza, durante essa série a gente vai discorrer mais sobre esse texto. Mas dos princípios que ele deixou foi que nós deveremos orar assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. E quando ele fala sobre este reino, a gente precisa entender que reino está ligado a governo. E olha, se você não sabe, governo é a capacidade ou a possibilidade de exercer controle. É sistema ou modo pelo qual se rege um estado. E governo está ligado à autoridade. E autoridade significa direito ou poder de ordenar, decidir, atuar, de se fazer obedecer.
é uma personalidade que permite exercer influência sobre as pessoas, pensamentos, opiniões. É também justificativa, fundamento e base. Você entende que quando Jesus estava falando sobre venha o teu reino, ele estava falando venha sobre nós o teu governo. É como se Jesus estivesse assim, venha sobre nós o seu sistema e não o meu sistema. Venha o sistema que já está estabelecido no céu. Venha sobre mim, eu te dou o direito e o poder de decidir a minha vida. Venha sobre mim o teu controle. Queridos, quantas vezes nós oramos o Pai Nosso? Quantas vezes você já se passou batido? Você não tem noção do que você está orando. Você não tem noção do que às vezes a gente fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Gente, você está pedindo, você está falando, você está dando liberalidade para que Deus governe a sua vida. Você está dizendo, olha, assim como o Senhor reina aí no céu, eu quero que o Senhor reine na minha vida. E é interessante a gente pensar que o reino de Deus, que vem do grego, basileia, teoteal, designa um governo ou um domínio em que Deus ele é soberano. Deus soberano, Deus o governante. E queridos, eu estava estudando sobre o reino de Deus. Eu fui me aprofundar e vi como a Bíblia ela fala sobre o reino de Deus em duas situações. Ela fala sobre o reino de Deus quando está ligado àquilo que Isaías vai dizer, que vos nasceu um menino e sobre os seus ombros está o governo. E ele vai falar também lá em Zacarias, quando diz que o profeta ele profetiza também que no final dos tempos, querido, todas as nações se ajuntarão e reconhecerão o reino de Cristo, pois o reino de Cristo é eterno. O reino de Deus é eterno. Então ele está falando aqui, quando a gente fala de reino de Deus, a gente dá também o sentido daquele que Jesus vai vir, a segunda vinda de Jesus, em que ele vai reinar eternamente. Mas ele também dá o sentido para nós de uma condição interior, de uma dimensão pessoal. Então o reino de Deus, ele é um reino eterno, real, universal, mas ele também é um reino que precisa ser estabelecido na minha vida e na sua vida. A gente precisa entender, queridos, que quando a gente fala de Jesus o Rei, que a gente imagina, um homem forte sentado num trono com uma coroa de rei, e que vai vir e vai julgar a terra e vai pegar a igreja e vai estabelecer o seu reino para todo sempre. Mas também nós precisamos entender que esse rei, ele precisa estar sentado no trono do meu coração. Ele precisa estar sentado aqui e o sistema, o governo dele precisa estar estabelecido no meu coração. É aquilo que o apóstolo Paulo ele vai dizer à igreja de Gálatas. Ele vai falando através do capítulo 5. No capítulo 5, versículo 16, ele fala assim para a igreja de Gálatas: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Queridos, é necessário a gente entender que esse governo de Deus, ele precisa dirigir, controlar a nossa vida. E olha que interessante, Mateus, o reino de Deus, todas as vezes que fala sobre o reino de Deus, na realidade Jesus vai usar a linguagem reino dos céus. E em Marcos e Lucas vai se usar a linguagem reino de Deus. Então a gente sabe que não é um reino de qualquer lugar. Esse reino é dos céus. E a gente sabe também que não é qualquer pessoa que governa este reino. Esse reino é de Deus.
Não adianta eu brigar, não adianta eu querer estabelecer um governo meu, porque se você tem dito a Deus, Senhor, que venha o teu reino sobre a minha vida, Senhor, que seja feita assim no céu, Senhor, que seja feita na terra assim como é no céu, você está pedindo para que aquilo que acontece no céu, aquilo que está lá de originado no céu, o sistema que é usado no céu, que é governado por Deus, governe a sua vida. E o reino de Deus não é um lugar, não é um território, não é um objeto, não é um estado, não é uma coisa. O reino de Deus é uma ação. O reino de Deus é o Cristo reinando. É o reinar de Deus na nossa vida. Queridos, muitas pessoas acham que o reino de Deus é apenas um estado de espírito. É você chegar na igreja, sentir a presença de Deus. Você está vivendo o reino de Deus? Não. Não adianta nada você chegar dentro da igreja, não adianta nada você assistir um culto, não adianta nada você sentir a presença de Deus, se quando você sair daqui, quem governa a sua vida não for Deus. Você não está vivendo o reino de Deus, pelo contrário, você está vivendo o seu reino, as suas vontades. Você está vivendo a sua natureza humana. E aí eu quero dizer para você que a Bíblia diz isso como sacrifício de tolo. Porque você está diante do rei, você está diante daquele que pode fazer todas as coisas, mas você não está usufruindo daquilo que Deus tem para a sua vida. E queridos, entenda, o reino de Deus, essa realidade, ela não pode ser vista com olhos de homens. Muita gente tenta entender o reino de Deus, tenta entender o governo de Deus através da sua natureza humana. Por isso que muita gente diz, olha, aquilo que Jesus diz, que se me der uma face eu tenho que dar outra, isso é impossível. Quando Jesus diz que eu tenho que lutar contra a minha carne, vencer o meu pecado, quando ele diz que eu tenho que fugir da aparência do mal, quando ele diz que eu não posso fazer isso, que eu não posso, isso é impossível. Sabe por que as pessoas dizem que é impossível? Porque elas estão tentando enxergar com a natureza humana, porque elas estão tentando enxergar com a velha criatura. Queridos, eu quero dizer para você, se você deixar Deus dirigir e governar a sua vida, queridos, foi aquilo que Jesus disse a Nicodemos: ei, você não pode experimentar disso se você não nascer de novo. Sabe quando você vai começar a enxergar o governo de Cristo como algo excelente, como algo maravilhoso para a sua vida? Quando você nascer de novo. A partir do momento em que nós nascemos de novo no Espírito de Deus, a partir do momento em que nós deixamos o Espírito Santo entrar em nosso coração, queridos, nós conseguimos enxergar a realidade do reino de Deus. Nós conseguimos transicionar a nossa mente. E aquilo que parecia impossível se torna possível. Porque foi isso que Jesus disse. Jesus disse, olha só, você está vendo aí o jovem rico? Ele foi. E eu quero dizer para você, é mais fácil um camelo entrar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ali ele não estava falando de um rico propriamente dito, ele estava falando de princípios. Ele estava falando sobre aquilo que governa o teu coração. Ele estava falando que é impossível uma pessoa que não tiver o governo de Deus entrar no reino dos céus. E os discípulos começam a indagar, sim, Jesus, então, mas o que a gente pode fazer? Sim, como é que a gente vai entrar? Ele falou, olha, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. É impossível, queridos, para nós enxergarmos o reino de Deus, vivermos o reino de Deus de uma maneira humana, de uma maneira, sabe, enxergando pelo velho homem. Claro que é impossível. Mas quando eu deixo o Espírito Santo de Deus entrar na minha vida, quando eu deixo Ele governar a minha vida, queridos, eu quero dizer para você, Jesus falou que eu estou indo para o Pai, mas vos deixarei aquele que será igual a mim, o outro que será igual a mim. A tradução diz exatamente isso, que é o outro igual a Ele, e esse vai ajudar vocês em todas as coisas. Esse é o Espírito da verdade que vai ajudar vocês. Queridos, é o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que faz com que o reino de Deus seja estabelecido na nossa vida.
É quando nós damos o controle ao Espírito Santo da nossa vida, do nosso coração. E aí a gente consegue transicionar. E aí eu quero perguntar para você: quem reina a sua vida? Eu quero perguntar para você: quem governa a sua vida? Quem governa as suas emoções? Quando você olha para as suas atitudes, quem governa? Muitas pessoas aceitaram a Jesus. Muitas levantaram a mão e disseram: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Mas muitas pessoas só deixam Deus governar parte delas. Entregam parte delas. Olha, Senhor, o Senhor governa aqui. Só minha vida espiritual, viu? Minha vida financeira eu governo. Minha vida sentimental eu governo. Minhas emoções eu governo. Meu relacionamento com o meu próximo eu governo. Queridos, Deus não é um Deus pela metade. Deus, Ele quer você por completo. Não adianta você somente entregar a sua vida espiritual para Jesus. Você precisa se entregar por completo. Você precisa que Deus governe a sua vida por completo. Ei, um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Eu quero que você olhe aí para dentro do teu coração nesse momento. E aí, quem está sentado no trono do seu coração? Será que é você dominando, você falando assim: não, eu sou assim mesmo. Se vier brigar comigo, eu sou assim mesmo. Eu falo a verdade, doa quem doer. Não, eu não quero saber de nada não. Eu quero fazer as minhas vontades mesmo. Queridos, muitas das vezes nós não dizemos isso com a nossa boca, mas com as nossas atitudes, a partir do momento em que eu cedo às tentações de Satanás. A partir do momento em que eu olho para as coisas e eu não peço direção do Senhor. A partir do momento em que eu olho para tudo que está acontecendo na minha volta. A partir do momento em que eu vejo a pessoa que está do meu lado e não consigo amá-la, não consigo respeitá-la, não consigo honrar a pessoa que está do meu lado. Não consigo olhar para a minha família e ter amor, e ter compaixão, e ter graça. Eu não consigo olhar para o pecador e falar: poxa, Deus, salva aquela vida. Pelo contrário, você pensa assim: pelo menos eu já estou salvo. Queridos, nós precisamos olhar para nós mesmos. Hoje é uma noite de... É uma noite de você olhar para você mesmo e dizer: o que eu tenho feito? Quais são as minhas atitudes? E olhar para você mesmo e ver se eu estou vivendo uma cultura pela metade. Sabe por quê? Uma cultura vivida pela metade não é uma cultura autêntica. Vai dizer para mim, quando você olha para um nordestino, se ele não gostar de cuscuz, você diz: não é nordestino de verdade não, rapaz. Nordestino de verdade come cuscuz. Um nordestino de verdade, ele come um cuscuz com feijão e farinha, um pirão. Diga aí, quem é nordestino? Não é verdade? Se não for, você fala: não é. Não é um nordestino, pode ser tudo menos um nordestino. Por quê? Porque não está sendo autêntico. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Voltando. Voltamos dos comerciais. Mas você pensa, o nordestino completo, ele tem uns requisitos.
Se não, você fala assim, não, esse nordestino aí pode ser forjado, porque pode ser de tudo menos daqui. Não é verdade? Então o governo de Deus se estabelece quando vivemos e somos guiados por Ele. Precisamos entender que o governo de Deus, ele tem características. O governo de Deus em nosso coração, ele só pode ter espaço para Ele. Sabe, em Gálatas 5:19, que a gente acabou de ler, em que o apóstolo Paulo ele vai dizer à igreja de Gálata: olha, desde que o Espírito Santo dirige a vida de vocês, queridos, e ele começa a destacar ali naquele texto, no discorrer, os dois governos que lutam entre si, que são opostos, que são inimigos, que é o governo da carne e o governo de Cristo. Sabe, ele começa a destrinchar: olha, cuidado, porque as obras da carne são manifestas, e elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. E olha o que ele vai dizer no final do texto: eu os advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, entenda que o reino, o governo de Cristo, ele não se amolda à minha vontade. Eu quero aceitar Jesus, eu quero estar vivendo aqui na igreja, mas tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Até aqui eu vou. Não. Se não for assim, eu não vou. E aí, quantos crentes ficam chateados com o pastor, com líderes? Por quê? Porque até aceitam a Jesus, até gostam da ideia do amor de Deus, até amam estar em comunhão, mas quando se diz que, para viver em Cristo você tem regras, para viver em Cristo agora já não é mais você, já não vive mais você, mas agora Cristo vive em você, aí o negócio complica. Aí o negócio complica porque as pessoas já não querem mais, porque querem tomar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o governo de Cristo, ele não divide lugar com ninguém. E o governo de Cristo, ele brota em nós os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é justamente a revelação dos princípios, das características do reino de Deus em nós. Os frutos do Espírito é o meu relacionamento com o Espírito Santo, gerando em mim o caráter de Cristo, gerando em mim o sistema de Cristo, gerando em mim essa direção de Cristo, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí quantas pessoas já não disseram: mas isso aí são características de uma pessoa boba demais, de uma pessoa trouxa. Não, eu quero dizer para você que se tiver que ser trouxa diante desse mundo, eu vou ser. Se tiver que ser boba diante desse mundo, eu vou ser. Sabe por quê? Porque eu quero que o reino de Deus seja estabelecido na minha vida. E não só isso, mas eu quero viver o reino de Deus na minha vida. Porque este reino, queridos, é eterno. É eterno. O reino carnal onde eu mando, eu morro. Mas o reino de Deus, onde Deus governa, eu vivo e vivo para sempre. Nós precisamos entender isso, que este reino, ele é inabalável. Este reino, este governo é eterno. E ele traz vida eterna para nós. Nós precisamos dizer, não somente com a nossa boca, mas viver em atitudes essa cultura do reino dos céus.
Queridos, não é somente com a nossa boca dizendo, eu aceito Jesus, mas muito mais com a nossa boca. As nossas atitudes precisam revelar quem governa a minha vida. As minhas atitudes precisam mostrar ao mundo que eu não faço parte desse mundo. As minhas atitudes precisam mostrar que eu sou governada por algo que acontece no céu. Eu preciso entender isso. E aí eu pergunto mais uma vez: quem governa a sua vida? Sabe, o choque cultural é grande. Talvez toda a sua vida você viveu num sistema, num regime. Talvez você, anos de igreja também, ou novo de igreja. Você se pega às vezes tentando governar algo na sua vida. Você se pega às vezes falando assim: Deus, só um minutinho aqui, rapidinho, deixa eu só consertar um negocinho aqui e daí eu te entrego. Quantas vezes nós não fazemos isso? E o choque cultural é grande. Mas eu quero dizer para você nessa noite que está na hora de você se render a este Deus. Está na hora de você, eu sei que você está cansado de lutar. Eu sei que você está cansado de perder tempo. Eu sei que você está cansado. E muitas das vezes eu já me senti assim: Senhor, eu não consigo romper nisso. Senhor, eu não consigo vencer isso. Senhor, eu não consigo. O que eu estou fazendo de errado? Simples e objetivo. Entrega o governo da sua vida a Jesus nessa noite. Sabe, o governo de Deus não é mais uma simples monarquia, mas é sim uma grande família. Sabe, aonde o amor do Deus Pai, vivendo em conjunto com seus filhos. É um lugar, querido, de relacionamento entre pais e filhos. É um lugar onde você não precisa, sabe, da afirmação de ninguém, porque o teu pai te afirma. Você não precisa que ninguém te dê direções, porque o teu pai te dá direções. Você não precisa ficar pensando, matutando: meu Deus, o que eu vou fazer? O que é isso, o que é aquilo? E amanhã e depois? Não, porque o teu pai já estabeleceu, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vim para dar vida e vida abundante. Queridos, já tem um caminho estabelecido. Queridos, já tem um plano, já tem um propósito. Basta apenas que você deixe Deus governar. Só basta apenas que você deixe Deus dirigir a sua vida. E aí você vai começar a ver as coisas fluindo. E aí você vai começar a ver as coisas rompendo na sua vida. Porque o governo de Deus, ele é perfeito. O governo de Deus é perfeito, porque tudo o que Deus faz é perfeito. E aí eu quero perguntar para você. Hoje eu não quero perguntar se você quer aceitar Jesus, mas eu quero perguntar para você. Talvez você nunca tenha feito essa pergunta, ou talvez nunca alguém te fez essa pergunta. Talvez você já aceitou Jesus. Mas eu quero perguntar para você: você quer aceitar o governo de Deus na sua vida hoje? Você que você está cansado, se renda hoje. Se renda a Jesus hoje. Se renda ao Espírito Santo de Deus, que pode fazer todas as coisas na sua vida. Sabe, ontem quando eu estava terminando essa palavra, eu me vi com meu coração rendido a Deus e dizendo: Senhor, o Senhor é quem governa. O Senhor precisa governar a minha vida. Eu me rendo. Quantas das vezes, queridos, vários quartinhos na nossa vida, quando a gente vê, a gente já tomou o espaço, a gente já tomou o governo. Queridos, nessa noite Deus está nos chamando de volta. Nessa noite Deus está nos chamando de volta para que a gente entregue o governo das nossas vidas a Ele. Não basta apenas aceitá-lo, mas nós precisamos aceitar o governo que Ele tem.
Queridos, não basta apenas, não é como você está no seu serviço às vezes, ou debaixo de uma liderança que você, eu até aceito essa pessoa como meu líder. Mas aí quando ela fala algum direcionamento para você, quando ela tem algum você, peraí, não. Aceitar eu te aceito, mas dirigir minha vida não. Quantas vezes a gente faz isso com Jesus? A gente até aceita Ele. A gente até gosta da ideia de ter alguém, sabe? Um relacionamento com um ser superior, com um Todo-Poderoso. Mas nessa noite Deus quer romper, Ele quer ir mais além com você. Ele quer ter o governo da sua vida. E só quem pode entregar o governo da sua vida a Ele é você mesmo. Eu não posso fazer isso por você. Então eu quero pedir para você nesse momento. Eu não sei aonde você está na sua casa, eu não sei em que cômodo você está na sua casa, mas eu quero desafiar você. Se você estiver no seu quarto, se você estiver na sua sala sozinho, dobre os seus joelhos agora nesse momento. Dobre os seus joelhos agora nesse momento e diga: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu quero que o Senhor tome o governo. Eu tirei das suas mãos, eu confesso. Eu tirei das suas mãos, não era para eu ter tirado, eu tirei. Mas nesse momento eu quero voltar. Nesse momento eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Nesse momento eu quero que o Senhor governe a minha vida. Diga para Ele agora nesse momento: Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui neste momento, Deus, unidos, ó Pai, como filhos que clamam ao Pai. Nós estamos aqui, Jesus, porque nós nos cansamos de fazer do nosso jeito, porque o nosso jeito não presta. No nosso jeito dá errado, porque nós temos visão limitada, nós não sabemos de nada, Senhor. Por isso nós nos rendemos a Ti, nós rendemos a Ti, ó Deus. O governo da nossa vida é Teu, o governo da nossa vida é Teu, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe por tantas vezes tentar dar uma ajudinha para o Senhor. Nos perdoe, Pai, porque tantas vezes nós simplesmente empurramos o Senhor da cadeira e queremos sentar no trono do nosso coração. Nos perdoe, Senhor, porque com nossa boca dizemos: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, mas com as nossas atitudes estão longe. Perdão, Senhor, porque reclamamos de tudo, Senhor. Perdão, Jesus. E nós queremos nessa noite voltar a Ti. Nós como igreja, Senhor, nós queremos nos voltar a Ti. Nós queremos nos voltar a Ti, Jesus. Toma o Teu governo. Nós devolvemos o nosso coração a Ti, Jesus. Nós devolvemos o reino das nossas vidas, o governo das nossas vidas, porque nós queremos ser dirigidos, nós queremos ser direcionados por Ti, Deus. Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos, e todas as vezes que tentarmos pegar de volta, Espírito Santo, nos convença, Espírito Santo. Nos mostra, Espírito Santo. Não deixe que Satanás use do ilusionismo, não deixe que Satanás use do engano para achar que estamos indo bem-sucedidos. Pai, em nome de Jesus, que todo ilusionismo das trevas agora caia agora por terra, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que todo engano, que toda mentira de Satanás tentando mostrar para nós que o nosso governo é bom, Senhor, em nome de Jesus, joga por terra agora. Quebra toda mentira, Senhor. E nós, nessa noite, devolvemos a Ti. Senhor, eu aceito o Seu governo sobre a minha vida. Se você pode dizer comigo isso, diga da sua casa, da onde você estiver, diga: eu aceito o Teu governo, Jesus, sobre a minha vida. Diga mais forte: eu aceito o Seu governo sobre a minha vida, Jesus. Diga mais uma vez: eu aceito
aceito o seu governo sobre a minha vida, Jesus. Aleluias, aleluias. Oh, Jesus maravilhoso, Santo Deus, nós aceitamos o Senhor. Estabelece em nós o teu governo, Jesus, estabelece. E queridos, eu quero dizer para você, não acho que vai ser impossível, não. Lembre-se aquilo que o Pai disse. Olha, João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo é aquele que nesse momento está aí no seu coração e ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai te ensinar como transicionar para essa cultura, para esse governo. E queridos, eu quero dizer para você, persevere, seja firme, seja constante. E saiba que a todo momento, todos os dias, não esqueça, não fale que é só hoje. Hoje eu já entreguei. Não, todos os dias, quando você acordar. Eu adotei isso na minha vida e quero dizer para você, todos os dias que você acordar: Senhor, eu aceito o seu governo sobre a minha vida. Senhor, eu aceito o seu governo sobre a minha vida. E peça ao Espírito Santo, me lembre, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, olha só, se eu vacilar aqui, já me traz a memória, porque eu quero que a minha vida seja governada, seja direcionada pelo o reino dos céus. E aí você pode orar assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar a missionária Valéria. Nós vamos estar orando nesse momento pelos pedidos de oração. Nós vamos orar para que Jesus entre nessas vidas, para que o governo de Deus entre na vida dessas pessoas, amém? Amém, queridos. Que palavra poderosa. Eu estava ali na cadeira e, meu Deus do céu, realmente eu preciso que o Senhor governe sobre os meus pensamentos, sobre o meu coração, amém? Vamos orar ao Senhor depois dessa palavra. Vamos colocar diante dEle todos os nossos problemas, todos os nossos pedidos e dizermos a Ele: Senhor, nós cremos que o Senhor governa sobre os meus problemas. O Senhor governa sobre essa situação, sobre meu filho, sobre meu marido, sobre minha esposa. Eu não sei qual é o problema que você está passando neste momento. Eu não sei aquilo que você escreveu, mas eu sei que o nosso rei, ele governará e triunfará sobre essa necessidade, sobre esse problema em sua vida. Aleluias, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor reine sobre esses pedidos, Pai, que eles possam ser solucionados, Pai, em nome de Jesus, através do Teu poder, através da Tua vontade, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, vai enxugando toda lágrima que foi derramada, vai cuidando, vai zelando, tira essa pessoa do luto, tira essa pessoa dessa angústia que ela está sentindo nessa noite. Talvez essa pessoa ouviu essa palavra, está aí, e está dizendo: Senhor, não consigo, eu não aguento mais. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito visita essa pessoa, liberando vida para ela, vida nas emoções, vida na mente, no coração, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por cada pedido aqui feito. Eu oro para que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja visitando essas pessoas. Visita agora, Senhor, aquele que está drogado, aquele que está bêbado. Visita, Senhor, em nome de Jesus, aquele, Pai, que abandonou a fé, aquele que não acredita mais, aquele que trocou a verdade pelo relativismo. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai agora no coração dessa pessoa, na mente, vai trazendo a memória e a lembrança aquilo que traz esperança. Oh Deus, vai trazendo a
amor, vai trazendo a paixão pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro também, Senhor, por aqueles que estão nesse momento, Pai, em estado de depressão, crise de ansiedade, pessoas, Pai, que estão em casa nesse momento, dizendo, Pai, que querem acabar com suas próprias vidas. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Deus que dá vida possa entrar no coração dessa pessoa agora, Pai, trazendo cura, libertação, transformação, condição, em nome de Jesus. Eu oro também pelas famílias que neste momento estão sem um pão em casa, suas despensas vazias. Pai, supra toda necessidade, Pai, mostra o Pai bondoso e misericordioso que o Senhor é, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, também incomoda, Senhor, aqueles que estão em volta, para poder serem provisão para estes, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, pelos aqueles que estão em casa agora, necessitando de um abraço, necessitando de companhia, Senhor, nesses tempos difíceis, que Teu Espírito Santo possa ser aqueles que consola, aquele que guarda, aquele que é o verdadeiro amigo, Pai. Em nome de Jesus, eu oro também pelos pastores, pelas famílias pastorais, Pai, na face dessa terra. Deus, em nome de Jesus, supra todas as necessidades, Pai, do missionário, do evangelista, do pastor, que agora, Pai, está se sentindo sozinho, que está se sentindo nesse momento, Pai, desolado, talvez, Pai, cheio de dívida. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu oro, pedindo sustento, pedindo milagre na conta bancária. Eu oro sim, Deus, aqueles missionários que nesse momento estão sem pão, aquele pastor que está clamando para dar comida às suas famílias, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, revela e reveste a Tua igreja, para que possamos entendermos os nossos compromissos, Pai. Aquele que pode dar pouco, que seja incomodado para dar pouco, aquele que pode dar muito, que seja incomodado para dar muito, em nome de Jesus, Pai, cuida dos Teus obreiros na face dessa terra. Eu oro também, Senhor, pelas famílias pastorais, pelas famílias missionárias, pelos filhos e filhas de pastores e missionários na face dessa terra. Eu oro para que o Senhor os livre do mal, em nome de Jesus, que o Senhor faça os pés deles correrem do mal, em nome de Jesus, Pai. Traga a paternidade do Senhor ao coração desses, traga o cuidado do Senhor para o coração deles, e que eles possam dizer um dia, como Jacó disse: o Deus do meu pai e dos meus avós também agora é o meu Deus, Pai. Em nome de Jesus, cuida, Pai. Eu oro mesmo, Pai, para que o Senhor visite esses lares, visite essas famílias, Pai, que o Senhor libere bênção sobre medida, que o Senhor dê vida abundante, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Eu creio, queridos, eu creio que Deus já está fazendo no mundo sobrenatural. Às vezes você não consegue ver, mas Deus já está movendo, e eu sei que grandes coisas estão por vir. Amém? Só lembrando, a gente está chegando no final do nosso culto, e eu quero dizer para você o seguinte: eu quero dizer que amanhã nós teremos uma sexta-feira assim recheada, gente. Olha, amanhã promete. Amanhã nós temos à tarde, às 3h da tarde, nós temos a live da tarde de oração, e tem sido assim um momento incrível, Então não percam, a gente vai estar orando pelos pedidos de oração. Então você pode estar conectado com a gente através das redes sociais, do Instagram e do YouTube. Se tudo der certo, amanhã, em nome de Jesus, nós vamos estar pelo YouTube também. Então, mande seu pedido de oração. Se você viu que no YouTube não está, vá para o Instagram, porque lá com certeza nós estaremos. E aí, mande o seu pedido de oração. Esteja também com a gente. Separe esse tempinho para você adorar, para você se rasgar assim na sua casa e se derramar na presença de Deus, porque tem sido maravilhoso. A presença de Deus aqui, eu e a pastora e o pastor que estamos aqui trabalhando. Gente, nossa, tem sido assim algo extraordinário. E à noite nós teremos um momento muito love, gente. A Seve está muito romântica essa semana. E amanhã, Dia dos Namorados,
você que é casado, você que é noivo, você que tem namorada, pega sua esposa ou sua noiva, ou sua namorada, vem assistir essa live romântica, porque promete. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, promete. Porque vai ser algo assim incrível. Teremos algumas surpresas, então eu, se fosse você, não deixava de assistir. Então, prepare aquele jantarzinho, aí você pega e coloca o notebook, liga a televisão ou liga o celular, que a gente vai estar lá nas redes sociais, tanto no YouTube, Facebook e Instagram. É isso? Confere? Amém, em nome de Jesus. E YouTube só. A gente vai estar pelo YouTube. E o Facebook, isso, YouTube e Facebook. A gente vai estar pelo YouTube e pelo Facebook. Então dá para você conectar na sua televisão, né? Conecta lá no YouTube, vai ser maravilhoso. Então amanhã, 8h da noite, ok? Você que é solteiro, vá orar, vá jejuar. E outra, reveja essa pregação, isso. Não faça nada de errado. Não deixe, olha que quem governa as suas emoções é quem? Jesus. Então amanhã não vai dizer, eu estava carente, eu estava meio melancólica. Não, porque agora quem governa as suas emoções é Jesus. Então vá orar, vá assistir um filme. Mas eu recomendo que você assista essa pregação de novo, entendeu? Assista, mande para todos os seus amigos que é solteiro também. Que aí você vai, nesse dia do dia da namorada, você não vai ficar triste, não vai ficar carente, não vai ficar nada. Que você vai deixar Cristo governar a sua vida, e aí no tempo certo vai vir a pessoa assim exata do Senhor para você. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um resto de noite abençoado. Saiba que o culto pode até terminar aqui agora na live, mas ele não termina aí na sua casa. Então se você quiser, continue adorando a Deus, coloque um hino, vá se derramar na presença do Senhor, porque você tem liberdade para isso. Amém? Então que Deus abençoe, que o amor de Deus Pai, que a graça e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre toda a Seve Aracaju, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Somos uma igreja família, comprometida com Deus, firmada no Evangelho, que ama o pecador e que conquistará as nações para Cristo. Deus abençoe, um forte abraço.